Oi, gente. Um feliz 2026 de muita saúde e fortuna para todos e todas. Aqui quem fala é o Thiago de Campinas, São Paulo. A respeito da Mel Maia, da Juliana Buscácio, da Mel Maia, da Duda Risse. Então, até Jesus era espírita, né? Que muita gente não sabe. Pensa que Jesus, além de ser o Filho de Deus, pensa que Jesus era só o Filho de Deus, né? Não sabia, muita gente não sabe que Jesus era espírita também. Jesus, muitas das parábolas era espírita. A maioria das parábolas dele é tudo espírita, né? De Allan Kardec, de Chico Xavier. Então o que acontece? Nossos espíritos eles estão conectados. Por exemplo, quando a gente se apega a uma pessoa que gosta muito e sempre tá mandando mensagem e a pessoa tá vendo a mensagem e a pessoa tá vendo a mensagem e eu também tô vendo as mensagens, a pessoa tá vendo as mensagens, o que acontece? Isso daí é a mesma coisa no campo espiritual, porque no campo material, a gente como espírito encarnado, a gente tem esse contato, né? De conexão. E no espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, vocês me veem aí agora, então vocês estão me vendo, nós somos espíritos encarnados, então vocês estão me vendo físico. Mas no espiritual é a mesma coisa. O corpo está aqui e o espírito está conectado ao lado. Quando a gente desencarna, quando o corpo morre, o espírito sai. Entenderam? Quando o espírito está encarnado, quando a pessoa está encarnada, o espírito está na carne. Quando a pessoa morre, o espírito sai da carne. Entenderam? Então, veja, até Jesus era espírita. Muita gente pensa que não, mas ele era espírito também. Além de ser o filho de Deus, ele era espírita. A maioria das parábolas de Jesus é espírita. E aí volta a falar para você, para Duda Risse, para Mel Maia, volta a falar para Mel Maia agora, volta a falar para Juliana Buscaccio, volta a falar Duda Risse, que essa tatuagem de Jesus com a coroa, ela não é uma tatuagem de Jesus com a coroa de mentira, é um Jesus verdadeiro, né? E esse Jesus agora o que ele é? Ele é um espírito encarnado ou ele é um espírito desencarnado? Jesus é um espírito desencarnado. Mas ele já foi encarnado? Sim. Quando ele veio na Terra, ele era encarnado. Ele era um espírito encarnado. Quando ele ressuscitou, aí agora ele já é um espírito desencarnado. Então, Jesus é físico ou é espiritual? Jesus é espiritual. Jesus agora é um espírito. E assim é a gente também. Quando a gente morre, a matéria apodrece debaixo da terra, o espírito não morre. O que vocês estão me vendo aqui, o que você, Giovana, está me vendo agora, o que você, Mel Maia, está me vendo agora, e o que você, Duda Riz, está me vendo agora, vocês vão ver lá na eternidade, quando vocês morrerem. Quando você morrer, você vai me ver do jeito que você está me vendo aqui. Só que, em vez de ser físico, é espírito. Em vez de você me ver em carne, você vai me ver em espírito. A mesma coisa que você está vendo aqui, só que em espírito. Agora aqui a gente está em carne. Eu estou em carne, você, Giovana Buscácio, está em carne, a Mel Maia está em carne e a Duda Risse está em carne. E eu estou em carne. E quando a gente morrer? Quando a gente morrer, a gente está em espírito. Isso quer dizer que da mesma forma que eu sou aqui, eu vou ser da mesma forma um espírito? Sim. Quando eu desencarnar, sim. Isso quer dizer que Giovana Buscácio, quando morrer, da mesma forma que ela é agora físico, quando ela morrer, ela vai ser a mesma coisa, só que em espírito, sim. Assim é Mel Maia, assim é Duda Risse, assim eu, assim todos. Até Jesus. Porque Jesus era espírita, não. Jesus é espírita. Jesus veio encarnado primeiro, depois Jesus desencarnou. Quando ele ressuscitou, que agora ele é um espírito desencarnado, então agora Jesus é o quê? É um espírito. Mas Jesus já foi carne, que nem a gente também. Ele já foi encarnado. Quando ele veio na Terra, ele tinha a missão que era pregar a palavra do Pai, que é Deus. Só que depois que Jesus faleceu, aí ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele nasceu lá. Quando ele nasceu lá, ele nasceu espírito. Então, quando a gente morre aqui, o que acontece? A gente o quê? Nasce lá.
Quando a gente morre aqui, a gente é exatamente o que Jesus ensinou. É aquilo que Jesus fez. Ele ressuscitou, nasceu lá. Quando a gente morre, a gente nasce lá. Só para vocês entenderem, é assim. Quando a gente nasce, vive a vida toda e morre, aqui é uma passagem. Quando a gente morre, o nosso espírito nasce na eternidade. Deu para entender agora? Quando a gente morre, o nosso espírito nasce na eternidade. Entenderam? Giovana, Mel Maia, Duda Riz, entenderam? Agora é isso. Agora, não quero que vocês fiquem desesperadas com isso. Não precisa, porque vocês estão me vendo, ficar desesperada. Não há necessidade disso. Nós já estamos conectados. Tudo que eu faço aqui em Campinas, São Paulo, vocês veem. E tudo que vocês fazem aí no Rio de Janeiro, eu vejo. E tudo que a Duda Rice Baralina do SBT faz em São Paulo, na capital, aqui do lado da cidade de Campinas, São Paulo, eu vejo. Então a gente está conectado. Bom, eu não tinha tocado no assunto, ainda vou tocar no assunto sobre o espírito desencarnado da Débora Maia. O que é o espírito desencarnado da Débora Maia? Nada mais é que o espírito da mãe da Mel Maia. Só que agora ela não é mais carne, agora ela é espírito. Quando eu falo que eu vejo a mãe da Mel Maia, a Débora Maia, e que eu tenho uma afinidade com ela, porque aqui na Terra ela já era muito minha amiga, e agora que ela desencarnou, é melhor ainda, é fato. E contra fatos, não há argumentos. O espírito da Débora Maia é muito minha amiga. O espírito da Débora Maia é muito amiga da minha mãe desencarnada. Minha mãe é desencarnada. A Débora Maia é desencarnada. A minha mãe, Maria do Carmo, a Loli, é desencarnada. As duas é assim, lá na eternidade. Então, eu gosto muito da minha mãe. Então, tipo assim, tinha uma época que o espírito da minha mãe morreu, e eu sofria. Pô, minha mãe, perdi minha mãe, eu não aceito isso, eu sofria. E nessa época, minha avó era viva. A minha avó era viva e aí eu comecei a sonhar com a minha mãe. Eu falei, pô, eu não entendo, vó, é como se ela não tivesse morrido. Eu fico sonhando com ela, sorrindo e conversando com ela. Aí a minha avó Luísa falou que ela era espírita, ela falou assim, ó, isso daí é o espírito da sua mãe. Você ficava sofrendo e aí ela vem, toma sua mente em sonho à noite e fica conversando com você. É para você ver que o espírito não morre. Então você não precisa de ficar, minha mãe morreu. Ela não morreu, o espírito é eterno. Vocês estão entendendo? Então eu ficava sonhando, eu sonhava com ela direto. Toda noite eu sonhava com ela, conversando, sorria. E aí minha avó era expert em Allan Kardec. A minha avó era expert em Chico Xavier. Minha avó Luísa era expert em Chico Xavier. A minha avó Luísa era expert em Allan Kardec. Então ela falou, eu sofria, falou, não aceito, minha mãe morreu, por quê, por quê? Aí de repente comecei a sonhar com minha mãe, eu sonhava com minha mãe toda noite. E sorria e brincava com ela e conversava. Falei, vó, é como se ela estivesse viva, porque ela não morreu, eu converso com ela toda noite em sonho. Toda noite eu converso com ela em sonho. Aí minha avó era Chico Xavier, minha avó era Allan Kardec. Ela falava, é isso mesmo, a sua mãe não morreu, é só o físico dela que morreu, o espírito dela tá vivo, por isso que ela conversa com você toda noite. Bom, aí o estudo de Allan Kardec é isso, né? Que quando você é muito apegado com as pessoas e você morre, você vê a pessoa lá. Então, eu já toquei no assunto da outra vez. Não precisa, não, Maia, não precisa ficar desesperada. Suzana Guerra, não precisa ficar desesperada. Débora Duda Riche, não precisa ficar desesperada. E Débora Maia, não precisa ficar desesperada, porque eu tô falando com vocês. Isso é uma coisa normal. A gente tá se vendo aqui e quando morrer vai se ver também. Vocês não pensam que... Opa!